Estamos aqui com o pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, para uma breve entrevista de esclarecimento sobre algumas acusações feitas por sites de seitas na internet. Pastor João Flávio, é verdade que as seitas fazem de tudo para denegrir o CACP na internet? É verdade, Regiane. O CACP ele tem sido um problema para as seitas, um obstáculo para as seitas. O CACP tem atacado o cerne das seitas, ou seja, desmascarado toda a argumentação que as seitas têm. Isso tem gerado um desconforto muito grande em vários movimentos religiosos. Então eles têm se levantado contra nós, mas não de uma maneira teológica. Como teologicamente tem dificuldades para desconstruir o que a gente fala deles, porque a gente fala com propriedade, com verdade, então eles têm atacado a nossa pessoa, inclusive ataques pessoais. Bom, justamente é essa questão de estarmos mexendo no ponto central, nefrágico das seitas. Ou seja, nós estamos desconstruindo toda a argumentação heresiológica de cada um desses movimentos que a gente aponta no site. Então, isso realmente tem provocado um movimento contrário a nós. E é engraçado as seitas, porque quando eles não têm argumentos teológicos, eles partem para o argumento pessoal. Então você vai encontrar na internet acusações, ataques, inclusive ataques caluniosos, difamatórios e sem assinatura. Com sites falsos, com blogs falsos, sem telefone. Né? Isso é muito difícil de conter na internet. Por causa disso que eu estou dando essa entrevista para você. Esse site Desmascarando o CACP é muito engraçado. Primeiro que não é um site, é um blog. Segundo, que este blog, ele não contém telefone, não contém quem somos, não dá nome, não dá endereço de ninguém. E nesse site você vai encontrar muitas acusações contra nós, inclusive acusações pessoais, mas totalmente, na sua maioria, inverídicas. E eles pegam, por exemplo, nós trocamos vários debates, vários e-mails e debates com o professor Azenilto Brito, que é um teólogo adventista. E nesses e-mails eles pegam parte do e-mail fora do contexto, né, e coloca lá dizendo que a gente atacou, agrediu o teólogo adventista. Só que o que ele falou para nós, por exemplo, nos chamando de canalhas, isso eles não colocam. Então, quer dizer, o que a gente fala em resposta ao ataque, eles reclamam. Mas o que eles falam para nós, eles não colocam nesse site aí. Então, quer dizer, é um site totalmente sem credibilidade, porque para mim um site que cita parte da conversa e não o todo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não tem telefone, não tem e-mail, não tem proprietário o site, porque o artigo 5º da Constituição deixa claro o seguinte: você pode falar o que quiser, mas você tem que ser responsável no que você está falando e você tem que assinar o que você está falando. É o artigo 5º da Constituição. Você não pode falar no anonimato, isso é um crime. Né? Por que a gente não toma providência em nível jurídico? Porque seria muito dispendioso, seria muito caro, seria muito problemático, porque é um site pirata, não é um site sério. O CACP, você entra no site do CACP, tem telefone, você fala conosco a hora que você precisar. Tem e-mails, tem o nome de cada pessoa que compõe o CACP, tem a formação de cada um, tem o endereço, diferente desse site fraudulento, chamado Desmascarando o CACP, que não está desmascarando nada. Muito pelo contrário, o que nós temos tido é pessoas adventistas que entram lá, leem o site adventista e depois vêm ver o site do CACP e têm acabado se convertendo. Agora, esse esclarecimento que eu estou dando agora vem justamente para deixar alguns irmãos que perguntaram, que querem saber, esclarecido dos fatos por inteiro, porque a gente realmente fala, faz e mostra. Então, Regiane, como eu já havia dito, não são verdadeiras as acusações. Né? Não estou nem entrando no mérito das acusações teológicas, porque é um direito deles pensarem diferente. Teologicamente, nós não temos a obrigação de sermos unânimes. Né? Mas a questão pessoal, os ataques pessoais é de uma baixeza muito grande. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que o fato deles estarem fazendo isso é uma reação devido ao resultado que o CACP tem provocado. Ou seja, nós temos tido muitas conversões de vários membros de seitas, inclusive adventistas, pessoas que têm saído da mentira, têm saído do engodo, porque quando você começa a estudar
vê o que ensinou Ellen Goldwhite, vê o que ensina a Igreja Adventista, você fala, puxa vida, não tem cabimento eu aceitar esse tipo de coisa. Então a pessoa acorda. Não só os adventistas, né? Estou falando desse caso dos adventistas por causa desse site aí, Desmascarando, site não, desse blog anônimo, pirata, chamado Desmascarando o CACP, que não tem desmascarado nada, muito pelo contrário. Diferentemente deles, o nosso site, por exemplo, Regiane, tem uma parte lá que é de debates. Nessa parte de debates, tem toda a argumentação dos adventistas e a nossa resposta. Então tem lá, por exemplo, as argumentações do Azenilto Brito, por exemplo, e a nossa refutação, por inteiro, não uma parte. Né? O pastor Nathanael Rinaldi, as refutações dele, que ele deu a alguns sectários, estão todas lá. Você entra no site do CACP, parte debates, tem um bloco lá, um link chamado debates, aí você clica lá, a de Testemunhas de Jeová, lá tem os debates que foram travados por e-mail com membros da Sociedade Torre de Vigia, adventistas, espíritas, católicos. Então você encontra em cada link os seus respectivos debates, por inteiro, por inteiro. Nós não teríamos nem a obrigação de pôr por inteiro, mas a gente coloca nos debates, por isso que tem um link só de debates. Se fosse para eu refutar só pegar uma parte do texto, da argumentação e colocar lá, eu não precisaria de ter essa parte de debates. Claro, no caso de refutação teológica, a gente cita partes, cita livros, cita o ponto, onde está escrito aquilo, qual é o contexto, o internauta pode acessar e ver o contexto. Então, quer dizer, a gente sempre faz as coisas claras. Agora, eles atacam, eles batem. Quando a gente contra-ataca, aí eles se fazem de vítimas. Ah, o pessoal do CACP, grosseiramente, vulgarmente, está nos atacando. Quando, na verdade, nós apenas estamos respondendo aos ataques que já são feitos por eles, não só há décadas, mas chega a ser há séculos. Né? A Igreja Adventista, há mais de 140 anos, ataca os outros evangélicos, chamando os demais cristãos de filhos da bestas, de pessoas perdidas, né? Quando, na verdade, nós somos servos do Deus verdadeiro, ao contrário deles. Bom, entendo assim, internautas, que nós estamos cada dia mais aprimorando o site, estamos cada dia mais colocando artigos excelentes no nosso site, o conteúdo tem melhorado a cada dia, e, obviamente, as seitas vão sentir cada vez mais as nossas colocações, porque nós somos uma pedra no sapato dos membros de seitas e dos seitários, e também das organizações. Nós sempre atuamos no nível teológico, atuamos na esfera teológica, de ideias. Então, nós debatemos ideias, e graças a Deus que nós temos o direito, assim como eles, de fazer críticas. O problema desse site aí não é criticar o CACP, não é criticar a nossa postura teológica, isso é um direito deles. Eles têm esse direito. O problema são as injúrias, as mentiras, as difamações. Eles não conseguem fazer uma argumentação à altura teologicamente, então eles abaixam o nível e vêm para o ataque pessoal, como se fosse uma campanha política. Né? Sabe a campanha política? Quando os candidatos não têm mais ideias para debater e aí eles descem o nível para a coisa pessoal? Né? Então é assim que eles têm agido conosco. Então, que os irmãos estejam orando por nós, saibam que nós estamos fazendo um trabalho sério, nós estamos fazendo um trabalho honesto, nós estamos à disposição, está aí no rodapé do vídeo o nosso telefone, está aí o meu e-mail. Então nós simplesmente não estamos fugindo do debate, nós estamos à disposição. É claro, Regiane, que nós gostaríamos, ainda hoje me perguntaram, né? Por que o CACP não fala mais no Facebook, no Orkut, que tem até instituições lá que falam em nosso nome, né? Por que o CACP não usa mais essas redes sociais, não responde, não participa mais de fórum de debate? Eu explico para você que está nos assistindo. Nós não temos mão de obra. Todos os membros do CACP trabalham secularmente. Esse vídeo agora nós estamos gravando ele num horário fora do horário comercial, porque eu trabalho. O presbítero Paulo Cristiano é bombeiro, o outro é advogado. O pastor Nathanael Rinaldi é o que tem um pouco mais de tempo, porque ele é aposentado, mas ele está lá em Santos. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Então ele está sempre produzindo artigos, pesquisas, mas é muito difícil a gente ter gente para fazer o trabalho. Nós somos em 8, 9 pessoas no CACP, você inclusive é uma colaboradora do CACP, mas você trabalhou hoje o dia inteiro e está aqui fazendo a entrevista comigo. Então nós somos uma
uma equipe de voluntários, mas nós não temos voluntários suficiente para atender todas as demandas. Porque senão, com o maior prazer, nós estaríamos nos fóruns, nós estaríamos no Facebook respondendo, nós estaríamos no Orkut dando respostas. Só que as perguntas que nos fazem na área da apologética são complexas, requisita tempo. E nós não temos esse tempo para estar dispensando com esses sites de relacionamento e com esses fóruns de debate. Por isso que nós colocamos alguns e-mails que trocamos na internet com alguns seitários, colocamos lá no parte de debates com a argumentação e contra-argumentação. Os irmãos podem estar acessando. Os irmãos orem por nós e fiquem sabendo que outras calúnias se levantarão, porque a função do diabo é mentir, roubar e destruir. Então é peculiar das seitas que mintam, porque eles são assim mesmo, batem, agridem, afrontam, aí quando alguém se levanta e fala, opa, não é bem assim, aí, estão nos atacando. Quem somos nós para atacar o império adventista, o império do reverendo Moon, o império da sociedade Torre de Vigia? Quem somos nós para afrontar esses impérios, né? Nós somos uma formiguinha, mas o CACP faz o seu trabalho como um pequeno Davi diante de um grande Golias, e a gente pede que os pastores que estão assistindo essa minha argumentação, essa entrevista, nos ajude. Você que é pastor evangélico, nos ajude. Colabore conosco, dê uma força para o CACP, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. A nossa função, Regiane, não é a porta da frente. Nós cuidamos da porta dos fundos da igreja. Porque você que está me assistindo, saibam que enquanto você está ganhando uma pessoa para Jesus pela frente da sua igreja, por trás, na porta do fundo, as seitas estão matando, roubando e destruindo. E a missão do CACP é proteger a igreja.